Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade e infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente, de forma perseverante, estão aqui conosco nesta página virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar, todos nós, da melhor maneira possível, internalizando em nosso íntimo estas lições com base nas quais refletiremos neste momento. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, em nome do Senhor Jesus. E hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje, o capítulo que trouxemos para as nossas reflexões é o capítulo de número 9, que tem como título Socorro e Concurso. Então, de que forma nós estamos encarando os problemas da nossa vida? De que forma nós estamos buscando o socorro que nós necessitamos e o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa contribuição? Qual é o nosso concurso na resolução dos nossos problemas? Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira para início de reflexão de uma mensagem. A mensagem que está no livro Pai, perdoa-lhes, de autoria do espírito Irmão José e Carlos Bacelli, sobre perdão, sobre a nossa vida. E a mensagem é a de número 7, que tem como título Maior Falta de Caridade. Então aqui o Espírito Irmão José nos traz reflexões acerca da maior falta de caridade que praticamos ou que um dia já praticamos ou venhamos praticar. Então é necessário que nós prestemos bastante atenção para que não cometamos estes equívocos ou não voltemos a cometer estes equívocos em relação a esta maior falta de caridade para conosco e em especial para com o próximo. Então o irmão José nos diz o seguinte, que a maior falta de caridade em relação ao próximo nem sempre será o pedaço de pão que negas ao faminto que te bate à porta. Então aqui ele nos lembra que a maior falta de caridade nem sempre é um pedaço de pão, nem sempre é aquele algo material que nós negamos ao nosso semelhante, ao nosso companheiro de jornada. E aí ele diz na sequência que a maior falta de caridade nem sempre é mesmo, talvez seja, ou melhor, nem mesmo talvez seja a tua frieza. Nem mesmo talvez seja a tua frieza a quem te interpele na via pública reclamando minutos de atenção. Então aqui ele fala de doar recursos materiais e também em relação a doar um tempo ou a nossa frieza em relação àquelas pessoas que nos abordam
na via pública, querendo, às vezes, apenas um pouco de atenção, apenas serem vistas, porque em muitas situações, esses nossos companheiros, nas vias públicas, nas calçadas, eles se tornam seres invisíveis, que nós fazemos de conta que eles não existem, nós fazemos de conta que não os enxergamos. Então, conforme irmão José nos lembra, nem sempre isto também é ainda a maior falta de caridade. E aí ele diz que a maior falta de caridade também, nem tampouco seja a nossa omissão nos gestos de solidariedade em prol de qualquer causa de natureza humanitária. Então ele fala que nem sempre a maior falta de caridade também seja a nossa omissão nessas campanhas de solidariedade em prol da humanidade. E aí ele fala, na sequência, identificando para nós esta maior falta de caridade na visão do mundo espiritual, na visão de irmão José, que a maior falta de caridade que o homem no sentido genérico, homem e mulher, o ser humano, pode praticar em relação ao semelhante é negar-lhe oportunidade justa de se redimir perante si mesmo e a sociedade. Então aqui ele fala sobre o perdão, que nem sempre a maior falta de caridade é não doar um pedaço de pão, nem sempre é também a nossa frieza para com aqueles companheiros necessitados, nem sempre também é a nossa falta de atenção para com aqueles companheiros que estão na via pública também necessitando do nosso auxílio, do nosso amparo, da nossa assistência, mas que a maior falta de caridade é exatamente quando nós negamos a oportunidade para que um companheiro se redima, ou seja, aquela oportunidade da prática do perdão, quando um companheiro precisa, e nós constantemente precisamos. Então, sem sombra de dúvida, que quando nós negamos esta oportunidade para que a criatura se redima perante si mesma e a sociedade, nós estaremos praticando a maior falta de caridade. E aí, irmão José encerra este capítulo 7 nos dizendo ainda o seguinte: por este motivo, a atitude de estender a mão e de levantar alguém que se encontra moralmente caído, para que ele retome a jornada interrompida, será sempre dos atos mais nobres da vida. Então aqui uma belíssima reflexão, onde ele nos chama a atenção para aquela necessidade de estender a mão para auxiliar um companheiro que está moralmente caído, para que ele possa ter condições de se levantar e continuar a sua marcha, aquela marcha que por algum motivo naquele momento foi interrompida. Esta, com certeza, é aquela oportunidade mais nobre de praticarmos a verdadeira caridade, que é a caridade moral, que é a mais difícil de ser praticada, que é exatamente aquela caridade que Jesus exemplificou a mãos cheias durante o período que ele esteve conosco aqui na Terra. Que possamos refletir sobre isto. E aqui fechamos este parêntese neste início de reflexões com o irmão José, para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 9 do livro Palavras de Vida Eterna, agradecendo mais uma vez a presença de todos, essas dezenas de companheiros que estão conosco aqui nesta página virtual, nos auxiliando com estes estudos, com estas reflexões, através também das suas vibrações, que possamos levar a outros companheiros de jornada também esta palavra de reflexões, a palavra de Jesus. Então aqui Emmanuel, neste capítulo, Socorro e Concurso, ele traz reflexões exatamente sobre e com base em um questionamento de Jesus. Quantos pães tendes? Anotação de Marcos, no capítulo 8º, no versículo 5.
naquela oportunidade em que Jesus, com uma multidão de pessoas famintas, não tinha praticamente nada para lhes oferecer como alimento. E aí ele pergunta aos discípulos quantos pães eles tinham, qual era a contribuição que os discípulos podiam ofertar ao Pai de infinita bondade e amor para que Jesus realizasse aquele belíssimo trabalho que nós conhecemos como o milagre da multiplicação dos pães. Então aqui Emmanuel começa nos dizendo o seguinte sobre este questionamento de Jesus, porque nós, na nossa consciência, somos questionados constantemente, praticamente desta forma: o que nós temos a oferecer? Qual é a nossa contribuição, o nosso concurso? Então Emmanuel nos diz o seguinte: observemos que o Senhor, ou seja, Jesus, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos. Então aqui ele já começa lembrando que Jesus não perguntou aos discípulos de quantos pães eles necessitavam para alimentar aquela multidão de famintos. Mas Jesus questionou os discípulos: quantos pães tendes? Ou seja, qual é a sua contribuição ou a contribuição de vocês? E aí Emmanuel, na sequência, diz: esta passagem evangélica denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Então aqui Emmanuel, de uma forma tão clara, de uma forma tão bela, ele nos chama a atenção para aquela necessidade de quando nós rogamos ao Pai um auxílio, uma assistência, nós tenhamos condições, aquelas condições mínimas necessárias de também dar a nossa cota de contribuição, o nosso sacrifício, o nosso esforço. Então é isto que Emmanuel nos traz aqui como reflexões em relação a este questionamento de Jesus. Quantos pães? Ou seja, qual é a sua contribuição? O que você pode fazer? O que você está fazendo para se tornar merecedor desta assistência? E aí ele segue dizendo o seguinte: em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não dispensou as migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. Ou seja, Jesus alimentou aquela multidão, mas ele pediu uma contribuição dos apóstolos. E aí ele diz ainda o seguinte: o ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Então aqui Emmanuel nos lembra de uma forma tão bela e acertada. Não tem como ser diferente. Não é possível contestarmos Emmanuel e dizer que Emmanuel está errado quando faz essas afirmativas, porque realmente não vale rogar as concessões do céu e ainda permanecermos de mãos vazias. É preciso, além de rogar, é preciso que, além de levantar as mãos, nós tenhamos algo a oferecer. Não é simplesmente fazer uma rogativa com palavras brilhantes, conforme ele fala aqui, e continuarmos de braços cruzados, mas sim pedir a proteção de que necessitamos, apresentando algo, apresentando o nosso esforço. E ainda ele diz: não adianta solicitar as bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça. Então aqui Emmanuel, mais uma vez, nos traz belíssimos ensinamentos, nos falando que não adianta solicitar as bênçãos do pão
e ficarmos de braços cruzados, ou seja, imobilizando os nossos braços na preguiça, como é de todo impróprio rogar talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. Como rogar aos céus, como rogar a Deus a oportunidade de verdadeiramente amarmos o nosso semelhante, conforme ele fala aqui, rogar os talentos do amor, mas continuarmos com o coração petrificado no ódio, no orgulho, na vaidade, na arrogância, na prepotência. E ainda ele diz, de certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Então aqui ele fala que receberemos, sim, de acordo com o nosso esforço, de acordo com a nossa contribuição, Jesus, os Espíritos amigos, Deus de infinita bondade e amor, não desampara ninguém, receberemos de acordo com o que oferecemos também, partilhando com o Senhor a nossa marcha, dissipará socorro, ou seja, ele fala aqui que nós receberemos o socorro, como ele disse aqui, dissipará o socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respira. Então é preciso que façamos isto, levando o amor, levando esta força de transformação e também exaltando o templo doméstico onde nós nos encontramos. E ainda Emmanuel acrescenta, contudo, para isso é necessário que ofereças os recursos que já conseguistes amontoar em ti. Quais são os recursos que nós conseguimos oferecer ao Senhor? Quais recursos nós já temos entesourado no nosso coração através do nosso esforço próprio, mesmo que para a extensão do progresso e para a vitória do bem? Qual é a nossa contribuição? E ainda Emmanuel nos diz aqui para encerrar da seguinte maneira: não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora seja o ensino, o auxílio pequenino que deve encontrar em ti. Então aqui nesta simbologia dos pães, quantos pães tendes, é a nossa contribuição. Então o Senhor, para agir na nossa vida diretamente, ou através dos seus emissários de amor e de caridade, ele precisa que nós, cada um de nós, façamos a nossa parte, que possamos dar a nossa contribuição. Não adianta simplesmente rogarmos, conforme ele disse anteriormente, rogarmos com palavras belas, com aquele palavreado excessivo e palavras bonitas, frases rebuscadas, e continuarmos de braços cruzados, com os nossos braços imobilizados, porque aí eles não conseguirão agir na nossa vida, porque ainda estaremos naquela condição de corações petrificados na preguiça, no ódio, no rancor, mas é preciso que façamos a nossa parte. Exatamente por isto que a palavra orar, ela é acompanhada de oração, ou seja, a palavra oração é o orar acompanhado de atitude, orar mais a ação, a nossa contribuição, a nossa minúscula parte, o nosso pequenino pão, para que o Senhor possa multiplicar os talentos na nossa vida. Se queremos realmente nos tornarmos nos qualificarmos com aquela capacidade verdadeira de amarmos, é preciso que nós façamos a nossa parte, nos esforçando constantemente para construirmos em nós este patrimônio. Da mesma forma, se queremos ser felizes, é preciso que busquemos, através do nosso esforço próprio, este patrimônio, construindo milímetro a milímetro este patrimônio da felicidade no nosso interior. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e não ficarmos simplesmente nas reflexões,
mas colocarmos mãos à obra, conforme nos diz o Espírito Emmanuel. E antes de encerrarmos, tem aqui a nossa companheira, Deoceli Moreira Cardoso, que está nos dizendo o seguinte: boa noite, amigo, te peço que ore pelo meu irmão que se encontra na UTI com coronavírus. Que possamos todos, neste momento, antes de encerrarmos as nossas reflexões, emitirmos as melhores vibrações através de uma corrente de amor e de fraternidade a este irmão, que esta irmã intercede por ele, que ele possa receber da equipe de Bezerra de Menezes, através de Jesus, estes emissários agindo em nome de Jesus e de Bezerra de Menezes, onde ele se encontra internado, nesta UTI de hospital, que ele possa receber esta visita desses emissários do Cristo e o auxílio, a proteção, a assistência de que ele esteja necessitando neste momento, bem como aos seus familiares, aos médicos e enfermeiros e enfermeiras que estejam cuidando dele e dos demais que se encontram internados nesta unidade de saúde. Que o Senhor Jesus o ampare hoje e sempre, e a todos nós. Muito obrigado a todos, um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.